eu venho aqui prestar contas. Presto contas, mais uma vez, das minhas atividades como presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, em missões no exterior. Retorno agora de Cádiz, na Espanha, onde participei de mais uma assembleia da Eurolat, que reúne parlamentos latino-americanos e o Parlamento Europeu. Lá, como no Fórum de Guadalajara, no México, assim como nas sessões do Parlamento Andino em Lima, no Peru, dominou o mesmo tema: a crise financeira global. Se em Guadalajara, com poucas discrepâncias, concluímos que o neoliberalismo não tem nada a contribuir para a libertação dos povos das desgraças que ele próprio engendrou, em Lima, ouvimos estarrecidos o presidente da Suprema Corte do país dizer que uma das tarefas fundamentais do Judiciário é a de garantir o livre mercado contra toda veleidade de regulamentá-lo. A sacralização do Pacta Sunt Servanda. Parece que as nossas Supremas Cortes enfiaram-se por ínvias sendas. Na Europa, foi possível um contato direto com os estragos e a reação popular a eles, causados pela política de austeridade fiscal imposta a Portugal, Espanha e Itália e principalmente a Grécia pelo Fundo Monetário Internacional. Comissão Europeia e Banco Central Europeu, a tão amaldiçoada Troika. De forma clara, sem qualquer véu, a conta da quebra dos bancos com a debacle financeira de 2008 está sendo repassada aos trabalhadores e à classe média, na forma de arroxo salarial, desemprego, corte nos gastos de saúde, educação, previdência, habitação, aumento da jornada de trabalho sem compensação salarial. E mais, senador Cristóvão, o desemprego na Espanha já ultrapassa os 25%. Mais de 400 mil famílias já perderam suas casas, retomadas pelos bancos, provocando uma onda de suicídios. E até o final do ano, projeta-se mais 180 mil famílias serão expulsas de suas residências. E leio nos jornais brasileiros que a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro promove naquela cidade, entre os dias 6 e 9 de dezembro, uma grande feira de oferta de imóveis, colocando à venda milhares de casas e apartamentos, tentando atrair os ricos brasileiros, porque os pobres portugueses não têm mais como pagar as suas casas. Segundo o Banco de Portugal, o Banco Central deles, mais de 37% das famílias lusitanas têm algum tipo de dívida. 25% dos domicílios têm dívida hipotecária, de difícil, na realidade, senador Raupp, de impossível resgate. Sob a regência da senhora Merkel, uma dama de ferro tardia, uma chanceler de ferro deslocada no tempo, a Troika assume o interesse das classes dominantes, releva as estripulias do mercado financeiro, cobre os rombos dos bancos, premia a especulação por mais destinada que tenha sido. Enquanto os inventores do subprime, enquanto os bancos, seguradoras e especuladores são resgatados e salvos sem arranhões, suas vítimas, os trabalhadores desses países, são punidos. Enfim, nada mais do que o triunfo, a prevalência da ordem natural das coisas sob o capitalismo selvagem. Foi o que vi na Europa. Vi mais. Vi no México e no Peru.
Vi nos debates da Assembleia da Eurolat que isoladamente, que sozinhos, por nossa conta e risco, não vamos longe e permaneceremos presos à terrível ditadura do capital financeiro internacional. Paulo, o apóstolo, a quem talvez se deva a afirmação do cristianismo, sustentava que fora da igreja não havia salvação. Da mesma forma, é possível assegurar que fora da unidade e da simbiose latino-americana, sul-americana, hoje, para nós, não há salvação. Não há redenção para os nossos povos. Não há futuro para os nossos países. Não há clemência para os nossos seculares sonhos de independência, desenvolvimento e bem-estar fora da unidade latino-americana. O axioma é tão antigo que os pressupostos tão incontestáveis que reafirmá-los pode soar óbvio, pedante ou até mesmo tedioso. A indispensabilidade da União Latino-Americana é uma dessas verdades que, de tanto serem reafirmadas, parecem embotar os nossos sentidos, tornando-os insensíveis a elas. Mas são verdades que, a cada passo de nossa história, especialmente em conjunturas de crise econômica como agora, explodem à nossa frente. O que nos impede de despertar? O ditado, o conhecido ditado. O uso do cachimbo faz a boca torta. Aplica-se aqui à perfeição. O nosso cérebro e a nossa alma, toda hora alvejados por uma mídia servil aos interesses imperiais e sempre pronta a revalidar a nossa inferioridade, entortam e distorcem nossa percepção, deformam a nossa vontade e moldam o nosso conformismo. Todo sentimento de latino-americanidade é tratado com deboche, como manifestação atrasada, jurássica, moderno, avançado, proclamam os nossos liberais de fancaria e seus meios de comunicação. Moderno e avançado é resignar-se ao papel de produtores de commodities e consumidores de produtos importados. Moderno, dizia Fernando Henrique Cardoso, é ser dependente. Modernos são os acordos bilaterais, amarrando o mais fraco ao mais forte. Atrasado é formar blocos, buscando o perfeito equilíbrio entre os interesses de cada país. Moderno, como queriam Menem, Fernando Henrique, Fujimori, Salinas de Gortari, é a ALCA, é a recolonização da América Latina. Ao discursar na abertura da 67ª Assembleia Geral da ONU, nossa presidente do Brasil, Dilma Rousseff, fez duras referências à política econômica dos países centrais. Criticou a guerra cambial, deplorou a opção por políticas de recessão, políticas ortodoxas que aumentam a recessão, esmagam os trabalhadores e prejudicam ainda mais os países em desenvolvimento. Defendeu as iniciativas de defesa comercial dos países emergentes, repelindo a classificação de que elas sejam protecionistas. Enfim, posições que cada um de nós, mesmo os mais críticos à presidente, assinaria embaixo, mas não a imprensa brasileira, não as elites do nosso país. Os principais veículos de comunicação do Brasil abriram espaço a críticas amargas ao discurso da presidente, posicionando-se em defesa do Federal Reserve, da Troika, do Fundo Monetário Internacional. Como observou o nosso economista José Carlos de Assis, o entreguismo parece coisa antiga, mas lamentavelmente está vivo, e muito vivo. Logo, se é verdade que fora da unidade latino-americana não há salvação,
Da mesma forma, é verdade cristalina que, sob as classes dominantes dos nossos países, não há saída para o atraso, para se desatar as amarras que nos prendem à dependência, à condição miserável de mendicantes. As elites de nossos países, com seus instrumentos de dominação, como a mídia, setores das igrejas, o ensino, a academia, o sistema político eleitoral, o judiciário, são inimigas de toda mudança, de qualquer reforma, por inofensivas que possam parecer. Como se vê, a primeira barreira à unidade latino-americana está em nossos próprios países. Mesmo em países que os governos tendem à esquerda, persiste, resiste uma burguesia tacanha, retrógrada, culturalmente limitada, sempre de plantão para apoiar golpes de Estado ou então conspirando no judiciário, no legislativo, na imprensa, para que tudo permaneça como está. Reformas lampedusianas. Quando se movimenta, é para antecipar a possibilidade de mudanças segundo o velho preceito lampedusiano. Assim, quando vejo elogios à consolidação da democracia nos países latino-americanos, instintivamente me ponho de alerta. O que se vê, na verdade, é a consolidação do status quo, com alguma tintura de boas maneiras, de civilidade, coisa para liberal norte-americano europeu algum colocar defeito. O termômetro máximo de nosso estágio democrático, ou quem sabe civilizatório, para esses observadores da evolução de nossas habilidades com talheres e louças, para esses observadores do exótico, são as eleições. Se elas forem, segundo os critérios deles, suficientemente higiênicas, eles concedem-nos o nihil obstate, para que possamos ser admitidos no maravilhoso mundo da democracia ocidental. Oh, glória! Antigamente, abalavam-se para esses trópicos para observar os pássaros. Hoje, abalam-se para observar eleições, com o mesmo espírito de busca pelo inusitado. Por isto, senhores e senhoras senadores, confesso que às vezes, ultimamente muitas vezes, impacienta-me o arrastar do tempo as delongas desse lento tempo latino-americano. Esse encantamento de Macondo que nos imobiliza e enfeitiça. Parece que nada anda, que a modorra tropical, como uma doença do sono, deixa-nos letárgicos, apáticos, resignados. Mesmo quando nos agitamos sacudindo a pasmaceira, o fazemos dentro da moldura institucional, respeitando os limites do quadrado, aonde querem que nos condicionemos e nos movimentemos. A quadratura do quadrado tem sido a limitação do nosso espaço. Quer dizer, pensamos, raciocinamos, projetamos e propomos dentro das instituições. Discutimos a crise, examinamos suas raízes e apontamos as saídas dentro das instituições da chamada normalidade democrática de respeito aos contratos e às regras do jogo. Mesmo as nossas palavras mais duras, mais incandescentes, transformam-se apenas em belas palavras diante do muro das instituições, das pedras da lei. Mas que são as instituições que governam cada um de nossos países? Cui prodest? Cui bono? A quem elas interessam? A quem elas beneficiam? Certamente não a maioria de nossos povos. Logo, não são democráticas, não aos interesses nacionais, logo, não servem aos nossos países.
não ao progresso da civilização, à libertação do homem da exploração e da miséria. Logo, não são humanitárias. Singelamente, o que eu quero dizer, singelamente quero dizer que se esgotou o tempo das belas palavras, das belas intenções, esgotou-se o tempo da convivência com este modelo institucional. Fomos derrotados, claramente derrotados em nossas pretensões de rompimento, de mudança radical do sistema, nas décadas 50, 60 e 70. Senador Cristóvão, nós perdemos. Não interessa examinar aqui o porquê, mas perdemos. Ou atordoados pela derrota, ou cansados da revolução, ou fascinados pela possibilidade de ascensão ao parlamento, ao governo, nunca ao poder, ressalve-se, reinventamos latino-americanamente o Pacto de Moncloa, embora na substância registre-se a mesma capitulação. Será que não basta? Será que já não deu para o gasto? O que avançamos nessas 3 últimas décadas na Latinoamérica sob a égide de tal democracia e sob governo ditos ou tidos como de esquerda? Governos populares, Waldir Raupp. Sei. Argumenta-se que diminuímos a desigualdade, reduzimos a mortalidade materno-infantil, tornamos menor o número de analfabetos, distribuímos alguma espécie de renda, trouxemos dezenas de milhões de deserdados ao maravilhoso mundo do consumo de 3 refeições diárias. E isto mais, e mais aquilo. Parabéns! Muito bom! Mas desde quando iluminar com uma luz ainda débil os cantos escuros dessa miséria tão antiga significa o descortino, a aurora de um novo tempo? Se contentamos com pouco, se agimos como as madames dos chás de caridade, se nos equiparamos aos jogadores de futebol e às celebridades televisivas, que sobem os morros ou descem as palafitas para fazer trabalhos sociais, tudo bem, estamos servidos. Acredito, no entanto, que a nossa ambição seja maior. Não é possível que aceitemos que a melhoria de vida das camadas mais pobres seja vista como uma revolução. O acréscimo de uma refeição a mais no cardápio dos pobres e, de vez em quando, o luxo de um pedaço de carne, além de televisão, geladeira, móveis e, quem sabe, até um carro, não mudam a substância das coisas. E nada garante que tais conquistas persistam ou que suportem um pequeno sopro, uma marolinha que a crise provoque. Reconheçamos, nada mudou. Se a natureza das coisas não mudou, se a substância é a mesma, que temos então a festejar? Da mesma forma que é verdade que a vida dos mais pobres melhorou um tanto, não vou aqui, senador Lindbergh, falar sobre esta besteira, essa asnice tremenda da nova classe média, para poupá-los de tanta sandice. É mais verdade ainda que a política econômica não mudou essencialmente. Não mudou absolutamente nada. As nossas elites, os chamados capitães da indústria, os grandes comerciantes e o agronegócio, não se opõem a certa intervenção estatal da economia, mas querem que a produção e o desenvolvimento capitalista se deem sob o absoluto e total controle deles. Querem a participação do Estado, porque o Estado é o maior gerador de capital disponível no momento. E esse Estado, o maior gerador de capital disponível, mesmo quando sob governos de esquerda e à esquerda, contribui para a perpetuação das desigualdades, para a exacerbação da concentração de rendas. Insisto, senador Cristóvão, alvíceras, saudemos,
louvemos e agradeçamos os beneméritos que acrescentaram uma refeição a mais na mesa dos pobres. Mas isto não é a revolução sonhada. Se as concepções e os interesses de classe guiam a política econômica, continua exatamente a mesma. Irrepreensivelmente os mesmos. O que mudou? Alguns afagos nos pobres depois de 5 séculos de apartheid social e depois de século e meio do fim da escravatura são mudanças. A redemocratização dos nossos países, na sequência da remoção das ditaduras militares e civis, porque já imprestáveis, demasiadamente onerosas para o império e seus aliados nacionais, o fim delas não mexeu uma única vírgula no caráter de classe de nossa sociedade. Examinemos as nossas constituições. As nossas constituições ditas democráticas, ditas cidadãs, ditas libertadoras, não tocam em nada que possa colocar em xeque o caráter de classe de nossa sociedade. Longe de eu pretender constituições socialistas. Não é isso. Decididamente não é isso. Quero dizer que as nossas leis sacralizam e pretendem petrificar a ideia de uma sociedade com dominantes e dominados, detentores dos meios de produção e vendedores da força de trabalho. Assim sendo, como então imaginar uma política econômica que contradite tais preceitos? Diariamente, aqui no Senado da República do nosso Brasil, nas comissões e nos plenários desta Casa, assim como na Câmara dos Deputados, aprovam-se emendas à Constituição, diariamente. No entanto, nenhuma emenda, uma mísera que fosse, arranha prerrogativas dos dominantes, faz cócegas no sistema bancário, cutuca os graníticos pilares em que se funda a República Brasileira. O jurista Fábio Comparato, fazendo uma exegese de nossas leis, examinando a realidade das coisas em nosso país, conclui, abre aspas, no Brasil, o povo não tem poder algum. Faz parte da encenação, faz parte do conjunto teatral, mas não faz parte propriamente do elenco. Fecha aspas. De fato, as nossas leis não foram feitas para consagrar a plenitude da justiça, e sim para garantir privilégios, ou, quando muito, para remendar, mitigar situações, a fim de que tudo continue como está. Remendos, observe-se, que demoram séculos para serem exercidos. E não falo dos 300 anos da escravatura dos negros, legalizada em nossas cartas. Mas não vim aqui propor reformas constitucionais. Não quero remendar o que parece irreparável. Ruptura. Esta é a palavra. Esta é a ideia que gostaria de introduzir em nossas discussões. Da mesma forma que sem unidade não há salvação para a América Latina, sem ruptura não há saída para a crise com a qual o capitalismo selvagem nos contamina. Na verdade, o que eu queria dizer mesmo é que sem revolução não há salvação. Parênteses, no entanto, quando falo em revolução, não estou concitando ao levante, a pegarem armas. Os conservadores, pródigos em mistificações, buscam sempre associar a proposta de revolução à luta armada, à violência, estigmatizando a ideia de transformação, de mudança estrutural da sociedade. Não só a direita, mas também certa esquerda dogmática, tão aferrada ao pé da letra quanto os criacionistas. Experiências aqui mesmo na América Latina, experiências na Europa, exemplificam que é possível atingir um grau avançado de ruptura
lançando-se assim as bases para a construção de uma nova sociedade que tenha como medida, princípio, meio e fim, os interesses nacionais e populares. Utopia? Não. Sonhar é melhor que o inútil, o estéril e o esgotante trabalho de deitar remendos em um tecido que já se deteriora e apenas não se desfaz em 1000 pedaços porque não agimos. É o desafio que lanço. Sim, concordo. Vamos discutir a crise. Vamos sinalizar as saídas para o impasse. Sim, vamos desancar a financiarização da economia e apontar seus malefícios para a civilização. Sim, vamos detonar a troika. Sim, vamos deplorar o conservadorismo dos nossos governos, ditos de esquerda, no enfrentamento da crise. Sim, tudo isso. Mas ousemos um passo a mais. Vamos abrir um espaço para debater a revolução, a radicalização de nossas propostas, um avanço para além da quadratura da moldura. É legítimo. A revolução é legítima. Até quando vamos ler, pensar e decidir segundo os interesses dos dominantes, segundo os interesses da grande mídia, acuados por ela, chantageados por ela, aterrorizados por ela? Se eles consideram legítimo, de direito, fazer desabar sobre os trabalhadores e a classe média o preço da crise, mais legítima ainda é a reação a estas imposições. Ruptura, revolução, subversão das instituições que apenas servem para apertar ainda mais os grilhões da dominação. O resto, bem, o resto, senador Cristóvão, é diversão, do italiano diverterem, desviar do que realmente importa. Concedo com o máximo prazer, com a tolerância da mesa, uma parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador Raupp, eu creio que um discurso como esse merece não um, mas muitos à parte. Quero começar, senador Requião, dizendo da alegria que eu sinto de ouvir a palavra revolução sendo dita dessa tribuna. Porque aparentemente virou uma palavra maldita, quando é uma palavra nobre. Foi a revolução que fez os Estados Unidos. Foi a revolução que fez o mundo moderno, a partir da França. Foi a revolução científica e tecnológica que, 200 anos atrás, deu início a um novo mundo e que, ultimamente, nesses últimos 30 anos, está dando início a outro mundo. E nós precisamos de revolução, sim. Mas parece que as pessoas estão com medo de falar isso. Só que eu acho que essa revolução, ela talvez vá além do que muitos falam hoje. E é aí que eu gostaria de provocá-lo. Quando a gente vê hoje o discurso do senador Lindbergh, um belo discurso, com muita coerência, eu fico pensando que nós hoje estamos divididos entre uma direita insensível ao desemprego do povo e uma esquerda insensível ao povo vivendo em um mundo de inflação. Não podemos esquecer que, mesmo com pleno emprego, o mundo sob inflação é perverso para os pobres também. E o presidente Lula conseguiu aumentar o salário mínimo e, graças a isso, deu um grande salto no Brasil por causa da estabilidade monetária. Eu volto a insistir. Sem estabilidade monetária, você aumenta o salário mínimo hoje e rouba dele amanhã. Pois bem, nós temos que ir além dessa revolução dos anos 50 e pensar outra coisa. Essa outra coisa, senador Requião, e a minha provocação é revolucionar a revolução. Não no método, como esses daqui são muito jovens, talvez não se lembre, como defendia Regis Debray, mas era revolução na revolução dele, era no método de fazer a revolução, não nas cidades com as greves, mas no campo com as guerrilhas. Não, o que eu falo revolução na revolução é mudar o propósito do sistema social. Não dá para continuar, senador Raupp, achando que ser revolucionário é prometer ilusoriamente que todos serão ricos. Nós temos que ter uma revolução que prometa que todos serão felizes. E não é sinônimo. Feliz, para chegar lá, primeiro é não haver nenhuma necessidade básica. Isso sim.
Depois havia a permissão de uma escada de ascensão social em que todos tinham acesso, que é a educação de qualidade igual para todos. A revolução, para mim, senador Requião, é o filho do mais pobre trabalhador na mesma escola do filho do mais rico patrão. Essa é a revolução. E aí cria-se uma escada de ascensão social. Ninguém com necessidades básicas. E depois cada um usa seu recurso para o que quiser. Uns para ter tempo livre, outros para comprar bens de consumo. Hoje a gente está querendo que todo mundo compre esses bens de consumo. Há um limite ecológico e há um limite financeiro, porque isso exige endividamento. E nós temos hoje uma parcela imensa da população mundial, mesmo que está dentro do sistema, mesmo que tem emprego, escravizada pela dívida. E não porque o banco levou dinheiro para ele, porque ele foi pedir dinheiro ao banco. E a gente joga a culpa toda no banco. Os bancos são como aquele que sequestra quem quer ser sequestrado. O cara chegou ali, disse que quer ser sequestrado, o outro... Veja a força dos bancos, viu? Quando eu começo a criticá-los, perco a voz. Mas não podemos jogar a culpa só nos bancos. O nosso sistema é endividador. Logo, é submetido à ditadura do sistema financeiro pela própria essência do nosso sistema consumista. E não porque os banqueiros empurram dinheiro. Então, eu gostaria de ver uma revolução no próprio projeto de sociedade, o propósito da sociedade, que não seja só o produto interno bruto, que não seja só o PIB, seja o aumento do bem-estar e da própria felicidade dos seres humanos. O que exige emprego, o que exige não ter necessidade básica, mas o que exige, sobretudo, liberdade para usar bem o tempo livre na realização dos seus objetivos de bem-estar, que não pode ser o mesmo. Consumo, 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 escravizando, sob a forma de dívida, dívida, dívida. Então, vamos revolucionar a revolução. Mas, de qualquer maneira, pelo menos eu vejo o senhor, talvez não tenham visto muitos outros, eu tenho também falado. Às vezes eu não digo revolução, digo inflexão histórica. Mas eu fico feliz de ouvir a palavra revolução nessa tribuna. Está precisando falar mais dela aqui. Senador Cristóvão, nos últimos 15 dias, eu participei do Parlamento Andino, em Lima, de um debate no Fórum de Guadalajara, no México. E até ontem, antes de ontem, eu estava na reunião da Eurolat, em Cádiz, na Espanha. Eu vi o desespero das populações na rua. Eu vi em Granada 50, 60 mil pessoas marchando em protesto contra a exploração dos bancos e o despejo das residências financiadas que os trabalhadores não podem pagar. Mas eu, nesse tempo todo, preguei a crise, o partido da crise, partindo do pressuposto que, por exemplo, o Brasil e o México só conseguiram um avanço extraordinário nos anos 30 com a crise do mundo imperial. Com a crise, os países dominantes não têm muito espaço para se preocupar com os outros. E foi nesse espaço da crise que Getúlio Vargas montou a Siderúrgica Nacional. Foi nesse espaço da crise que Salinas de Gortari iniciou a industrialização do México. E lembrava que em chinês a palavra crise é escrita com o mesmo ideograma com o qual se escreve oportunidade. É a oportunidade de aproveitarmos a crise para reformarmos definitivamente a nossa política econômica. Mas o que vi no Parlamento Andino? Vi o presidente da Suprema Corte do Peru dizendo que a finalidade do Superior Tribunal peruano é defender o livre mercado e o Pacta Sunt Servanda, os contratos bilaterais propostos pelas potências. Mas eu dizia a eles que se nós saímos com alguma comodidade da crise de 2008, 2009, com a solidariedade planetária, isto não existe mais agora. Os Estados Unidos, tomado pelas ideias do Tea Party, influenciando os republicanos que são maioria na Câmara. A Merkel, com a sua política de absurda austeridade na Alemanha, estão viabilizando o mesmo tipo de política, austeridade fiscal.
corte nas despesas de educação, de saúde, aumento da carga horária dos trabalhadores, expansão monetária e utilização da moeda para explorar outros mercados. Todos pretendem, todos, mesmo a China, que mudou o seu comando agora, exportar o desemprego. Eles querem produzir internamente austeridade fiscal e vender para o mundo, exportar o desemprego estruturalmente dos seus países. É de uma cristalinidade absoluta que isso não vai dar certo. Quando todos estão pretendendo a mesma coisa, ninguém conseguirá esse avanço. Todos eles querem para nós qualquer coisa parecida com o Tratado de Methuen, que acabou com Portugal, quando a Inglaterra ofereceu isenção fiscal absoluta para a entrada do vinho do Porto nas suas fronteiras, e Portugal ofereceu isenção absoluta para os manufaturados e para os tecidos. A Inglaterra acabou com a possibilidade do desenvolvimento industrial português, que tinha sido dono dos mares e dos descobrimentos. E o ouro do Brasil, drenado para Portugal, de lá ia para a Inglaterra para a compra dos bens industrializados. O liberalismo econômico surge com a inspiração do Tratado de Methuen, influenciando Davi Ricardo e Adam Smith na defesa da Companhia das Índias e do ouro brasileiro, que transforma a Inglaterra num soberano do comércio no mundo. Os Estados Unidos se livra disso com George Washington depois da Revolução, com a nova política americana. Alexander Hamilton, já falei muitas vezes nessa tribuna, nomeado uma espécie de ministro da economia da época. Henry Clay, Henry Carey, o alemão Friedrich List criam a nova economia americana. E os Estados Unidos se recusa a ser fornecedor de matéria-prima e de mão de obra barata e inicia a sua industrialização com o Tratado das Manufaturas, que Alexander Hamilton manda para o Congresso norte-americano. E aí se construiu um país fantástico, que acaba se demolindo com a financiarização da economia. E o tempo que eu tenho seria muito escasso para abordar a crise americana e as suas fases. Nós aprendemos com o mundo e com as experiências a raiz da crise, o desastre da financiarização, e acabamos embarcando na mesma canoa. Hoje pela manhã, eu dizia ao nosso presidente Michel Temer, e posteriormente conversava aqui com Lindbergh e com o senador Cristóvão, o discurso da nossa presidenta Dilma em Cádiz foi magnífico, foi perfeito, foi afirmativo, foi a defesa dos interesses nacionais, foi a contraposição clara ao bilateralismo dos acordos. E seria uma maravilha se o discurso da presidente se transformasse de verdade na prática do governo brasileiro internamente e no espaço do Mercosul. Com o máximo prazer, dou uma parte ao senador Lindbergh. Senador Roberto Requião, vou ser bem breve. Eu pedi essa parte para cumprimentar um dos grandes pronunciamentos que assisti aqui esse ano nesse Senado Federal, pela força, pela coragem na defesa das ideias. Concordo integralmente no diagnóstico dessa crise econômica internacional. Faço alguns reparos, tem uma diferença de conteúdo apenas na questão latino-americana e brasileira. Acho, de fato, senador Roberto Requião, que nós estamos fazendo um desembarque dessas políticas neoliberais. Eu falava para o senador Cristóvão Buarque que não é a busca do crescimento pelo crescimento. A gente tem aqui no Brasil um crescimento com a grande inclusão social. 40 milhões de pessoas ascenderam à classe média. O discurso da presidenta Dilma, eu fiz um pronunciamento sobre esse discurso. Mas pode desembarcar subitamente, pela falta de industrialização do Brasil, pela primarização da economia. Nós sabemos que esse é um problema. Um desastre sem limites que nenhum de nós deseja. Nós sabemos que esse é um problema. Agora, o mundo inteiro, em que o discurso, senador Roberto Requião, é a mesma ladainha, os velhos planos de austeridade que nós encaramos aqui nas décadas de 90, nós, apenas aqui na América Latina, está sendo possível a construção, talvez, de um outro caminho. Mas eu faço só esse reparo em relação à minha divergência de conteúdo, em relação ao nosso caminho, mas eu quero elogiar um pronunciamento de Vossa Excelência. Eu queria, inclusive, acabar com Vossa Excelência.
conceder 2 minutos mais para concluir. Só para acabar, quando Vossa Excelência falou da crise na Europa e falou dos suicídios, eu queria, senador Roberto Requião, enriquecer esse vosso pronunciamento com um trecho de uma carta do farmacêutico aposentado grego de 77 anos que suicidou. Apoteker. Que diz o seguinte: o governo de ocupação, ele fez uma referência ao governo colaboracionista grego na época da ocupação nazista, aniquilou qualquer possibilidade de sobrevivência para mim, que vivo de uma aposentadoria digna que paguei por minha conta sem nenhuma ajuda do Estado durante 35 anos. Dado que minha idade avançada não me permite recorrer à força, embora, se um grego empunhasse uma Kalashnikov, eu seria o segundo a fazê-lo, não me restou qualquer outra solução para um final digno antes de ser obrigado a buscar comida no lixo. Tenho fé que um dia os jovens sem futuro se erguerão em armas na praça de Cintaina e pendurarão os traidores da nação como os italianos fizeram com Mussolini em 45. Bilhete deixado por Dimitris Christoulas, que se matou com um tiro a poucos metros do parlamento grego no início de abril desse ano. Cumprimento Vossa Excelência por esse pronunciamento e considero um dos grandes pronunciamentos feitos no plenário dessa casa esse ano. Senador Lindbergh, eu vi o desespero dos espanhóis, mas eu hoje alimento uma certeza. Nós temos uma crise inevitável que chega no Brasil também. Ela pode ser longa, estiolando a economia dos países, ou ela pode repentinamente ser abrupta, com um desastre como a quebra do Lehman Brothers, a provável saída que a Merkel evitou agora dando 2 anos para a Grécia, a quebradeira da Espanha ou de Portugal. Mas eu vi uma greve de vários países simultaneamente, de Portugal, da Espanha, da Bélgica, da Grécia e da Itália, simultaneamente na Europa. E nós temos que começar a pensar numa mudança radical desse processo. Eu acho que a presidente Dilma, e eu louvo, como você também louva, a integração de 44 milhões de brasileiros, a refeição 3 vezes ao dia, mas isso tudo pode desabar de uma hora para outra. Nós temos que apostar pesadamente no Mercosul. A entrada da Venezuela foi abençoada com seus 450 bilhões de reais de produto interno bruto. Mas nós não podemos esquecer que a Venezuela não se conformará em ser um mercado consumidor para produtos fabricados no Brasil e alguns poucos na Argentina. Nós temos que montar um projeto de desenvolvimento do Mercosul. E nós precisamos, sim, negociar com a Europa, mas não bilateralmente. Nós temos que ter acordos de Mercosul, do nosso bloco com o bloco europeu, respeitando o interesse de todos os nossos países. Nós precisamos acordar. A Dilma está no caminho certo, mas trilha esse caminho com muita tibieza, muita vagarosidade. Nós precisamos aprofundar as medidas que estão corretas, mas que não são suficientes ainda e podem ser atropeladas por um desastre da economia que será lento ou será súbito, de uma forma que com grande dificuldade nós poderíamos prever. Senador Randolph, como é que é? Randolph? Senador Friedrich. Roberto Requião. Rodrigues, eu sempre... O Friedrich Randolph é parte... Friedrich Rodrigues. O Friedrich é a parte da homenagem de uma mãe nordestina ao filho que recém-nascido. Podia ser descendente do Friedrich List, que Engels, ajudou a elaborar a nova Engels, política Friedrich norte-americana. Engels, que é assim, que sobre as ideias dele, de Marx, estamos aqui também debatendo, porque é disso que se trata. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por estar assistindo e agradecer a oportunidade de estar assistindo um dos melhores, não somente pronunciamentos, mas um dos melhores debates que já tivemos lugar no plenário do Senado da República. Porque, eu quero assinar, eu me permita aqui, como diz meu querido Pedro Simon, a inveja cristã de não estar fazendo esse pronunciamento, que eu quero assinar embaixo da análise feita por Vossa Excelência. Nós estamos vivendo a fase da financeirização, estamos vivendo cada vez mais a fase em que
em que o capitalismo se submete cada vez mais à ditadura do poder econômico, à ditadura dos bancos, e nós estamos com oportunidades na América Latina que poderiam ser lideradas pelo Brasil. Eu quero concordar com Vossa Excelência, concordar com a parte do meu querido Lindenberg, estava até brincando com o Lindenberg, apartei a primeira, vamos fazer que nem na época do movimento estudantil, em que eu militava junto com o Lindenberg, um tentava se inscrever depois do outro, para apresentar a divergência que tinha em relação ao outro. Quero concordar com a parte do Lindenberg, mas quero também destacar o que Vossa Excelência citou. Eu acho que o Brasil poderia estar liderando um bloco econômico. O Brasil cumpre esse papel não só para a América do Sul, como para a América Latina. Nós financiarização do capital. E temos a continuação dessa ditadura enquanto 50%, quase 50% do orçamento público, por exemplo, continuar comprometido com a dívida pública. É verdade que a crise, e é importante aqui se dizer, essa crise não é só econômica, o senador Cristóvão destaca aqui, essa crise é humana e é ambiental também, mas é em decorrência da crise econômica, é em decorrência do sistema de fluxos da economia, da financiarização do capital, que nós temos a decorrência do conjunto das outras crises. Eu acho que o Brasil, nós podemos estar perdendo a oportunidade de ousar mais pelo papel que cumprimos na economia mundial e pelo papel que o Brasil tem cumprido de liderança, em especial na América Latina. Algumas medidas que vêm para serem apreciadas por nós recentemente, a modificação da Previdência dos servidores públicos, que é a continuação da lógica da reforma previdenciária. Algumas dessas medidas não apontam no sentido de avançarmos na ruptura. Me permita dizer uma palavra que nós todos que aqui aparteamos, Lindenberg, eu, senador Cristóvão, e o senhor, aprendemos a respeitá-la e admirá-la, e que louvamos ela ter sido pronunciada de novo dessa tribuna. A palavra revolução, no sentido de romper e avançar e dar próximos passos, é necessário termos coragem no Estado brasileiro, não só de pronunciá-la, mas de executá-la. E o Brasil cumpre um papel de protagonista da cena política mundial que poderia possibilitar isso. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento. Imagina, senador Lindenberg, a minha satisfação, depois de ter peitado... Imagina a minha satisfação, depois de ter peitado o Eurolat inteiro, contestando as propostas de acordos bilaterais, a reprodução do Tratado do Vinho do Porto, de Portugal com a Inglaterra, do Tratado de Methuen, isoladamente, escutar posteriormente, não participei da reunião dos executivos, eu estava saindo já, o discurso da presidente Dilma exatamente na linha das posições que eu tomei. Eu só gostaria que isso fosse efetivamente implementado na política interna do Brasil. E aproveito o minuto que Vossa Excelência me dá para fazer um apelo que nada tem a ver com o discurso que fiz. Eu tenho um projeto de emenda constitucional tornando finito o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Estou propondo 8 anos para cada um e acabando com o limite de idade. Não tem mais cabimento que um ministro do Supremo tenha que abandonar a corte por ter 70 anos. Mas não podem passar de 8 anos na duração dos seus mandatos. Eu já devo ter 17 ou 18 assinaturas e eu solicito aos companheiros do plenário que concordarem com a discussão dessa proposta, que me deem a colaboração do seu apoiamento e da sua assinatura. E agradeço a tolerância do nosso Valdir Rapp ao avanço do tempo, que já se tornou um costume, não é, senador Cristóvão? Nas nossas segundas-feiras e nas sextas-feiras. E, de repente, eu descubro que o plenário do Senado Federal, pelo menos na segunda e na sexta-feira, é um plenário revolucionário.